Olá, eu me chamo Fabinho Monteiro e a partir de agora vamos começar o programa Papo Musical. Nele vamos tratar de vários assuntos relacionados à música e hoje, na nossa estreia, vamos falar de um instrumento que é ícone no cenário brasileiro, o violão. Um instrumento que nos faz rir e chorar. Ele está presente nos concertos e também no bar. Para isso, eu trouxe dois especialistas, mestres, professores e instrumentistas que fazem um duo para brilhantar o nosso programa de estreia. Com as suas 13 cordas, eu convido Guido Alves e Degivaldo Avelino. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fabinho, né? É isso. Eu tenho uma felicidade, de, além de ser amigo, colega de trabalho, eu sou primo de Fabinho, né? Isso, a nossa família aí, né? Muito bem, então é muito bom estar com vocês que são mestres nesse instrumento, estão fazendo esse duo, um trabalho maravilhoso. Vamos já falar sobre o trabalho que vocês fazem. No primeiro momento, eu quero perguntar sobre o violão brasileiro. Quais são as características do nosso violão e quais são alguns compositores, alguns instrumentistas que se destacaram, os pioneiros? O que é que vocês podem falar sobre isso? Bom, assim, voltando ao agradecimento, né? Muito obrigado pelo convite, Fabinho, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, fazendo, além de tudo, iniciar um programa que acreditamos que vai gerar frutos e vai gerar cada vez mais a possibilidade de que a cidade de Mossoró, não só a cidade, mas que também toda a região onde atingir esse programa, possa contribuir de uma forma musical para todos. Bom, o violão, ele surgiu desde o nascimento, vamos dizer assim, do Brasil, né? E assim, veio por várias formas e há várias histórias de se falar sobre a sua chegada. Mas como o tempo é curto e o tempo não para, vamos dizer assim, o momento aqui requer um resumo, vamos focar bem assim no que aconteceu no final do século passado para cá, no início do século para cá, né? Vamos dizer assim. Então, o Américo Jacomino, junto com um grupo de violonistas, do Garoto, né, do João Pernambuco, do Hermano Reis, fizeram e deram uma contribuição ao cenário do violão no Brasil e hoje em dia pode-se dizer do mundo, né? Então, assim, o Américo Jacomino foi uma pessoa que começou a tocar, foi educado pelo pai e ele é canhoto e ele começou a tocar no violão de destro que o irmão dele meio que arrumou sem o pai saber porque não queria esse momento, essa parte musical dentro da sala dele, mas, né, por felicidade, o Américo Jacomino ficou e se tornou um dos pioneiros, né, assim, dos pioneiros do violão na cena de concerto do país. Né? Então, assim, ele carrega um repertório gigantesco que contribui não só para o ritmo do Brasil, mas sim também a parte técnica do violão. Porque, além de tudo, além de ser um violão popular, também é um violão que requer uma escola para ser executada, porque há um trâmite técnico a se seguir. Lógico que existem as pessoas que se sobressaem disso e é natural aparecer sempre, né? Mas, assim, junto com o canhoto, o Américo Jacomino, teve também a presença do Garoto, que o Garoto, o Augusto Aníbal Sardinha, ele com 12 anos já era um multi-instrumentista, né? Foi conhecido como o Garoto do Banjo, né? Tocou com 15 anos, ele já começou a dar aula, né? Já participar de programa de rádio junto com o Francisco Mione. Então, há um fortalecimento do lado violonístico, também no cenário, há uma conexão do violão popular brasileiro com o mundo erudito. Personalidades como o Francisco Mione, o Radamés Gnátali, o Heitor Villa-Lobos, todos eles beberam na fonte do violão, como também fizeram suas composições e suas contribuições, né, no cenário violonístico. Essas foram pessoas que deram sua contribuição fundamental. Se não fosse eles, talvez o violão não tivesse desenvolvido dessa forma, né? Assim, a gente sabe que existe, e acreditamos nisso, que além desses nomes, teve todo um corpo de professores, de instrumentistas que se desenvolveram ali com eles, né? O Quincas Laranjeira e o Zé Menezes, há um tempo para cá, vamos dizer, mas todos eles vieram fortalecer o cenário, assim como se chega hoje, a gente tem os números que se despontam na mídia, mas tem aquela base em cada região, em cada escola que fortalece esse engrandecimento dessas figuras. Por todo o Brasil, assim, né? Guido falou muito sobre o violão de 6 cordas, né? Eu queria ouvir um pouco de Givaldo sobre o violão de 7 cordas.
os expoentes que você conhece na sua pesquisa sobre o sete cordas. Olá, Fabinho. Obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez. Nossa história já é bem parecida assim nos nossos primeiros momentos, né? Isso. Assim, você foi o primeiro cara que me trouxe para tocar violão sete cordas já de verdade, né? Tipo assim, eu tava com o violão em casa e ele, vamos lá botar esse pau de lenha para tocar. E a gente, incentivo, né? Um incentivo, e me deu esse incentivo. E obrigado por essa força aqui também e por poder representar esse instrumento tão maravilhoso. Eu sou a 13ª corda, né, digamos assim, desse duo. E o violão de sete cordas, ele tem uma breve história muito parecida assim com o violão de 6 cordas, né? Porque, como todo mundo sabe, a história do Brasil era, né, não tinha, digamos que, história se não fosse o descobrimento e essas navegações que aqui chegaram, né? Então, também trouxeram esses instrumentos. E numa dessas histórias aí, que também tem muita história, que a gente não tem definições, porque o violão de sete cordas é uma escola que se divide muito longe uma da outra, que andam, na verdade mesmo, e ela chegou aqui assim como todos os instrumentos. Então, contam que foi um grupo de russos, de ciganos, que trouxeram um violão de sete cordas e que começou a fazer as marcações, e um grupo do tão conhecido Pixinguinha viu esses ciganos tocando lá no Rio de Janeiro, numa praça, e acharam interessante o corpo desse instrumento e essa 7ª corda e começou a trazer semelhanças para o instrumento com os instrumentos de sopro, né? Naquela época fazia os contracantos, os contrapontos das melodias. Então, eles começaram a incorporar, né? Então, de todo esse resumo, chegou o Dino sete cordas, né? Que o Dino sete cordas, ele traz realmente para o cenário da música brasileira da época, que principalmente estava em ênfase o choro, né, o chorinho, ele trouxe para dentro da linguagem do samba e do choro. Então ele começou a gravar praticamente com todos os grandes artistas da época, ele começou a fazer gravações. Então a difusão do sete cordas, ele entrou, né, por outra escola, que não é essa escola desse violão aqui, que foi através do Dino sete cordas, que era um violão com cordas de aço, né, com uma 7ª corda também de aço fazendo acompanhamento, que eram os contracantos que tinha nas melodias. E o Dino chegou fazendo esse colorido e popularizou o instrumento. Logo depois do Dino sete cordas veio o Rafael Rabelo, que trouxe o violão também para a sala de concerto. Ele gravou um disco nos Estados Unidos e esse disco fez muito sucesso e trouxe o violão brasileiro, a música brasileira, principalmente esse violão de sete cordas, para o cenário. Então começou a chamar atenção. E hoje a gente tem representando nada menos do que o Yarmandu, que representa né, essa escola, digamos que do Rafael Rabelo, que veio, que é mais parecido com essa escola russa, que é o violão de concerto, né? Sim. Essa escola do Dino sete cordas, que é a escola de acompanhamento, não é característica desse violão, apesar de que eu faço, nesse grupo aqui, eu faço o acompanhamento e também os contrapontos, que também não impede de fazer, mas é característico do violão de aço, que esse meu violão aqui é de nylon, ele abrange de certa forma todas as músicas assim, mas não é a caracteristicamente para aquele estilo, né? Que é o choro. E você, só uma pergunta, você tem uma característica também sua, que é tocar de uma forma diferente, com a palheta e os dedos, né? É uma forma que você... Essa história é muito interessante, porque na época que eu descobri o violão, né, digamos assim, sempre comecei por ele, mas aí eu tinha, como é que se diz, eu não sabia o que era escola de violão, né? Sim. Então eu não sabia, eu não conhecia. Então quando eu cheguei na UERN, aqui na UERN, para fazer escola de música lá, para fazer música, né, no curso, teve um professor que disse assim, rapaz, o mindinho dele funciona. Aí eu entendi que eu tinha um dedinho a mais aqui, sim, que já tocava, né? E comecei a melhorar, comecei a estudar e para não perder a velocidade que eu trazia da guitarra já, eu não queria começar do zero, porque realmente para desenvolver o polegar leva muito tempo e muitos anos, e naquele tempo, eu já com quase 30, não tinha idade para voltar do zero. Sim, sim. Então eu aproveitei a palheta e coloquei um dedinho a mais na história, e tem dado certo, assim, alguns gostam, outros não. Né? Sobre isso, tinha um grande chorão aqui no Mossoró, é bom sempre lembrar, Zé Lucas, né? Que eu fiz, inclusive, a monografia sobre o ensino e aprendizagem dele informal, ele também tocava essa técnica. Ele tocava com a palheta e com os dedos também. Então, toda vez que eu vejo você tocando, eu também me recordo de Zé Lucas. Recordo Zé Lucas, mais entre nós, mas um cara assim, compositor, o grande chorão,
que entrou também para histórias aqui. Porque, inclusive, esse dedo ele é motivo de uma briga, né? As histórias, né, os relatos históricos aí apontam entre Vila Lobos e o Segovia, né? Porque aí, como o violão ele não tem o uso desse dedo, né? Então o Vila Lobos escreveu os estudos e queria, num desses estudos, que dedicou todos ao Segovia e queria que o Segovia usasse o dedo 4, que era exatamente no estudo número 1. Aí o Segovia não usou e ele viu, um dia lá na apresentação na Europa, ele viu o Segovia tocando e não usou. Ele foi conversar com ele depois e ele disse que não usava o dedo mínimo na técnica violonista, né? E ele mandou jogar esse dedo fora. Sim. Aí tem até os relatos nos livros, assim, ficaram meio, assim, um desafeto, mas faz parte da história, né? A briga com esse dedo. Mas comigo ele funciona, então se funciona pra mim... Então, né? já que funciona, vamos escutar. Vamos escutar, né? Vamos ver se dá certo. Eu queria só complementar aqui, né, que a gente traz temas importantes aqui. E, por exemplo, você falou sobre a questão do descobrimento, né? Hoje em dia tem vários estudos e a gente vê pontos de vista diferentes também. Exatamente. É claro. Então, por exemplo, do ponto de vista dos indígenas, então foi uma invasão dos colonizadores. Então, é bom sempre a gente deixar, como é um programa educativo também, musical, Claro. a gente deixar esses temas para a gente debater. Mas aí seria outra coisa para a gente falar sobre isso. Eu queria ver vocês tocando. Vamos lá. Pode ser. Eita, coisa boa! A gente percebe o entrosamento que vocês têm, né? Eu acredito que vocês têm alguns ensaios semanalmente. Como é que acontece essa junção aí? Bom, a Deisvaldo falou que a gente entrou para a graduação, né? E nesse momento a gente estudou junto, né? Assim, eu entrei numa turma antes, mas aí lá na frente, por ocasiões do destino, né? A gente se encontrou nas turmas e após isso a gente não se largou mais, não foi, Deisvaldo? Acho que desde 2000 e... Sim. Pronto, então... 2011 a gente começou esse fortalecimento de amizade e aos poucos a coisa foi acontecendo, a gente foi montando uma música, 2 músicas, 3 músicas, e ele mostrava uma coisa, eu mostrava outra, a gente achava legal e começou a juntar e foi uma coisa... Eu acho que é por isso que a gente se entende bem. Guitarra. No começo era guitarra, aí eu trouxe pro violão, até eu digo que o resgate eu devaguei do resgate do violão, entendi. Porque eu comecei no violão, eu vim aqui para Mossoró, na época tinha que tocar mesmo, e não tinha negócio de violão não, tinha que tocar guitarra. Entendi. Então você tinha que tocar guitarra, se você só tocava numa banda, se você tocasse guitarra, não tinha espaço para tocar violão. Vamos saber de algumas histórias assim, eu quero saber, né? Vamos deixar para o próximo bloco, tá bom? Não, na hora. Porque como está encerrando agora, vamos dar um tempo. Você que está em casa, não saia, o programa está muito bacana com esses dois, vamos saber de mais histórias, como é a vida deles musical, o que é que eles fazem, os projetos bacanas. E não sai daí, já já a gente volta.
cultura, história, política e temas cotidianos de relevância que impactam a nossa sociedade. Abordamos temas relevantes de forma leve e descontraída, mas sem perder o compromisso com o jornalismo. Em Pauta, com convidados especializados em cada temática. Segunda-feira, às 11h30, você tem um compromisso marcado com a informação, através do canal 23.1 da TCM e do YouTube da UERN TV. Estamos de volta com o nosso Papo Musical. E foi muito legal ver vocês tocando, né? O balanço que vocês fizeram. Então eu não aguentei, peguei aqui o pandeiro. Eu queria começar esse novo bloco agora tocando com vocês. Pode ser? Bora. Então vamos lá. Vamos lá. Eita, que bonito, viu? Parabéns por esse trabalho, né, que vocês desenvolvem aqui, é importante. Vocês são professores, já são mestres, né? Já, além de mestres com mestrado, vocês são mestres no instrumento. Eu queria saber como vocês começaram esse duo. Qual foi a ideia, como foi que começou? Esse duo é o seguinte, a gente surgiu, né, como a gente começou aqui lá na universidade, na faculdade de música. E a gente se conheceu nas turmas, né? E eu e o Guido começamos a tocar, tinha um repertório muito parecido. Na época eu gostava de um cara que tocava guitarra, que Guido começou a gostar, e a gente juntou com guitarra e violão. Eu tinha uma semiacústica e violão, e começou a tocar umas músicas, e eu lembro que o Tico Tico no Fubá, essa música aqui era um desafio pra gente encaixar essas frases e tal. Aí um belo dia cheguei no centro aqui, encontrei com meu amigo Zé Carlos ali, e ele tinha um violão de 7 cordas e eu namorei com esse bicho, levei pra casa, cheguei em casa, descobri outro mundo e de lá pra cá nunca mais larguei. Assim, eu devo esse resgate, na verdade, a Guido, né? Porque eu tava tocando guitarra e era um guitarrista perdido, porque eu não gostava de distorção, detestava rock,
minha guitarra nunca teve pedais, então, tipo assim, eu tocava semiacústica, então era uma guitarra procurando um violão, e graças a Deus a gente deu certo. E esse duo a gente já viajou para um bocado de canto aqui, na nossa região, tocou em Natal, já fez programas, participamos de programas muito bons lá, né? Então, tipo assim, tocamos aqui também para a região do Ceará, aqui em Mossoró mesmo, então, tipo assim, esse trabalho, além dele fortalecer o universo do violão, né? Eu trago um violão que é atípico, digamos que da nossa região, que é o 7 cordas, e Guido também traz um estilo de violão também atípico, porque apesar de todos esses nomes que a gente divulgou aqui, o violão erudito, o violão clássico, ele ainda é muito escondido, né? Mas como hoje é o violão popular, esse violão de tocar e de acompanhar, então o violão solista, ele exige um pouquinho de mais refinamento técnico. Então é um trabalho que ele fortalece a gente, né? Esse duo fortalece a gente enquanto profissionais, enquanto professores, e também ajuda a manter viva essa ideia de fazer música junto, de divulgar o violão brasileiro. Nos pequenos concertos que a gente faz por aqui, pela nossa região, divulga esse trabalho desse duo. Degivaldo, e uma coisa que eu fiquei pensando, vocês migraram para esse violão mais considerado mais erudito, vamos dizer assim, né? E antes vocês tocavam até na noite, né? Você é guitarrista, toca outros instrumentos. Então vocês têm também essa experiência. Isso, de sair de... Tipo assim, o violão, ele... hoje, quando a gente ensina, né? Eu trago muitas pessoas essa mensagem. Eu tento levar às pessoas essa mensagem. A música, ele é uma ferramenta de libertação, né? Tipo assim, ela ajuda você a encontrar pessoas, ela ajuda você... Bota você nos caminhos que você não estaria ali sem a música. Então, tipo assim, eu cheguei aqui em Mossoró, tocava guitarra, no final dos anos 90, tocava guitarra e passei muito tempo. 2007 e 2008 foi quando eu entrei aqui na universidade para trabalhar mesmo, foi que eu vi o conservatório, né? Que eu descobri que a música não era só na noite e nas bandas de forró que existia. Existia uma música ali refinada, uma música de concerto, uma música de partitura, inclusive você... Né, me deu as primeiras lições, eu dizia, Fabinho, me mostra aqui como é essa figura, o que é esse negócio aqui? E, tipo assim, fui pedindo ajuda aos amigos porque eu estava atrasado, né, na minha linguagem, eu já era um adulto e não tive a educação musical que hoje a gente leva às pessoas e que está na escola hoje, onde você conhece as partituras, as músicas, você aprende. E hoje, se aprender música é bem mais fácil, digamos assim. Então, na nossa época não era tanto assim, mas isso foi muito importante, né, porque o violão ele trouxe... Todo esse resgate da história, ele juntou aqui nesse duo, então é o nosso trabalho profissional. Apesar de que a gente mantém um repertório individual, né? Porque precisa da técnica, você precisa bater sua bola sozinho, né? Amolar seu machado. Mas Guido também tem o dele e juntos a gente tem esse, né? Que pode ser, digamos, considerado um duo de música popular, mas com uma característica de um violão erudito, porque exige técnica e aí ninguém tá. Agora você falou sobre a questão de ensinar, de passar os conhecimentos, né? Eu queria falar sobre isso também. Falar com o Guido primeiro, depois você fala sobre essa importância. Você fez o seu mestrado, foi sobre... Queria que você falasse, na verdade, sobre isso, depois o Degivaldo fala, que eu acho 2 trabalhos importantíssimos que vocês fizeram, que eu acho que precisa ser mostrado. Sim. Aqui está uma coincidência maravilhosa, né? Porque o mundo aqui é assim. Tem 3 licenciados em música e 3 amigos. E 3 mestres em educação, né? Porque assim, a gente conciliou esse momento de artístico, fazer musical, com também o momento de poder contribuir na formação dos outros, né? Então, assim, eu sou professor da Escola de Música daqui da Universidade, da UERN, e também tive um projeto que tenho muito orgulho de dizer que participei de um projeto de violão na Associação dos Deficientes Visuais aqui de Mossoró. E fruto desse projeto foi o resultado do ingresso no mestrado em Educação e da monografia, da dissertação que foi apresentada durante esse período, né? Com a contribuição da professora Ana Lúcia Aguiar, coincidência também, o professor Degivaldo também é mestre pelas mãos dela. E assim... A gente veio se fortalecendo e também fortalecendo o nosso trabalho, porque dentro desse universo a gente também teve a possibilidade de mostrar esse violão brasileiro, mostrar esse entrosamento que a gente vem trabalhando para as pessoas, né, com deficiência visual. Né? Exatamente. A importância da inclusão dessas pessoas no meio artístico, musical. Isso, a gente vem fortalecendo também esse cenário de aprendizado, né?
dentro de associações e fortalecendo também a divulgação do violão instrumental aqui na cidade também. E além disso, você teve um trabalho muito importante com um grupo que você dava aula nas praças. Fala um pouco sobre isso. Em 2007 houve uma movimentação musical aqui no cenário, no cenário de Mossoró, na qual o violão era carro-chefe, que foi o Movimento Cultural Ecoarte, um movimento desenvolvido em praça pública, sem nenhuma ajuda, nenhum custo de ninguém, era algo totalmente voluntário, não só da participação de quem ensinava, mas também das pessoas que estavam lá para aprender. E foi um momento de muita felicidade. Esse projeto durou 12 anos, né? Teve um momento, os percursos da vida pessoal, né, particular, que encaminhou para outros direcionamentos. Mas muita gente foi formado através da Ecoarte. Muita gente, foi uma possibilidade para que pessoas estudassem música na cidade em escolas reguladas de ensino de música. Então, eu queria que o Miami falasse um pouco sobre o projeto dele, né, do mestrado que você fez na penitenciária, não foi isso? Com violão em cima? Eita, na época foi muito bom esse projeto aí, foi o projeto Filosofarte, do professor Telmi e da professora Vera. E esse projeto ele levava várias linguagens artísticas para dentro da penitenciária. Então tinha pintura, tinha poesia, tinha dança, tinha aulas de flauta, tinha aulas de violão. E na época, tipo assim, eu não sou nada no mundo sem essa universidade, né? A verdade é essa. Sem essa UERN, porque tipo assim, na época eu era motorista, né, do setor de transporte e fui escalado para levar os instrumentos desse projeto lá para a penitenciária. Então, não é coincidência. Eu acho que Deus escreve as coisas certas, né? Cada um acredita no que quer, mas como eu acredito em Deus, então ele me colocou como motorista. Então eu conheci a professora Vera, que era a coordenadora do projeto. E acabou você dando aula depois. E ela me convidou para dar aula nesse projeto e não tinha mais espaço, e só tinha um regime fechado. Eu fui para esse regime fechado e a inclusão também. A música passou 2 anos dentro da penitenciária. Então isso trouxe minha monografia, trouxe mestrado, trouxe várias pesquisas, trouxe, né, artigos, então amigos, né, trouxe conhecimentos. Então, tipo assim, a música, nesse contexto, né, eu levei ela para dentro da penitenciária. Então, tipo assim, a gente teve um trabalho, os alunos vieram, tocaram na universidade, na minha defesa, na minha dissertação. Então, tipo assim, foi muito bom. Inclusive, hoje tenho contato com eles ainda, quase praticamente 20 anos, a gente ainda tem contato. Então, tem um rapaz que mora em Natal, tem outro que mora aqui, que saíram, né? Se ressocializaram. Não é que seja através da música, pra gente não... Mas ajudou também. Pra gente não, né, romantizar o negócio aqui, mas ajudou. O violão, ele foi porta de saída, ele fazia louvores, ele cantava. Então, tipo assim, eu acho que a música, ela faz esse papel na sociedade, né? Ela junta, né, pessoas, ela traz a gente aqui para esse papo, ela leva a gente ali para praça, leva para a escola de música, leva para a vida, né? Então... Eu acho que é um trabalho importantíssimo que vocês fizeram, né? Eu já disse a vocês, particularmente, agora estou dizendo em público, importante demais essa inclusão, que outras pessoas façam isso. A conversa tá boa, a música tá boa, mas infelizmente tem o nosso tempo, né? Vamos tocar. Então o programa está acabando. Eu agradeço a vocês de novo pela participação. E eu queria encerrar aqui com uma música. Se vocês puderem, eu queria tocar também com vocês. Claro. Pode ser? E quiser falar rapidamente aí. Só agradecer o convite e sucesso no programa. Isso mesmo, agradecer também aqui a você, Fabinho, pelo convite, né? Você é uma pessoa muito especial, eu gosto de você de verdade, independente de você ser corredor, de graça, ciclista, professor de música, doutor, né? Agora doutor, a boca é quente, mas a gente sabe as lutas, né? Isso é o pessoal, mas você enquanto pessoa, é gente muito boa, certo? Eu gosto de você de verdade. Independente disso tudo, então só agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui estreando seu programa e desejo felicidade e muita sorte, que Deus lhe abençoe sempre. Obrigado. E que... É isso, pessoal, então nós vamos encerrar agora, vamos tocar uma música. Qual música? Sons de Carrilhões. Sons de Carrilhões. Então, obrigado, esse foi nosso Papo Musical e na próxima semana tem mais.
Música